Estamos te aguardando. Pois é, Boa noite. pois é. Cadê você? Deixa eu ver. Ah, Cheguei. pois é, eu estava conversando com o pessoal, fazendo a chamada, né, pra gente, pra gente ir treinando, né, Aham. mas foi fácil? Eu tô meio cru ainda com o Instagram, né? Eu fiz o perfil essa semana. Eu não tinha nem Instagram. Eu criei um para entrar. Ah, E- pois é, mas até que é fácil. e- É a primeira vez, a gente fica inseguro, né? pois é. Agora, daqui no meu relógio está faltando 10 minutos. Certo. Aí a gente, porque são 40 minutos, né? Aí na hora que faltasse uns 5 minutinhos, uns 2 minutinhos a gente entra, Certo. tá bom? Não, tranquilo. Aí, ó, a Silene já chegou. Silene, nós conseguimos. Aí daqui a pouquinho a gente começa com o nosso estudo, tá bom? É mais no sentido mesmo da gente, como se diz, as novidades da tecnologia, né? E nós estamos aprendendo, né? Mas aqui no meu relógio está faltando 6 minutos para a gente começar. Certo. E no seu aí, tá? Deixa eu olhar aqui que Isso, o meu tá faltando também 6 minutos. Certinho. Pois é. Mas acho que a gente já vai ficando aguardando o pessoal chegar, né? Certo. Então, meus amigos, a Silene já chegou. Na hora que der 8 horas, né, nós iniciamos e nós devemos ir até 8h30, 8h35, Certo. mais ou menos, né? Então, vamos aguardar o pessoal chegar. Tran- Eu também não tinha muito o Instagram também para mim é novidade, né? Mas a gente vai aprendendo. Agora cada vez a gente tem que aprender mais tecnologias, né? Que cada vez aparece tecnologia nova e agora é o futuro mesmo, não tem como a gente fugir, né? Boa noite, Samuel. Nós estamos aguardando o pessoal chegar para a gente iniciar os nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio, né? Eu sou Noêmia e o Darcy Sabino, lá da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, vai estar aqui junto com a gente, né? Mas é aquela coisa, né? Eu no início eu tive muito receio da internet, aquela coisa. Depois eu falei assim: boa noite, Rafaela. Depois eu pensei assim: se eu não for, eu vou ficar para trás. Verdade. Aí depois fiquei numa ousadia só. Nós, nós estamos aguardando o pessoal chegar, Rafaela, para a gente começar. Eu sou Noêmia e esse daí é o Darcy, Tudo né? bem? Boa Boa noite. noite. Aí a gente hoje vai falar sobre livre-arbítrio, né? Mas aí, menina, eu tomei, como se diz, durante o processo da pandemia. Aí falei, se eu não for para a internet, eu vou ter que deixar, né? É, E aí criei coragem e estamos aí, né? O, o, o Murilo, ele está tendo uns compromissos, né, com ele, aí ele pediu para me dar esse apoio aqui para ele,
Aí nós estamos aqui fazendo esse trabalho. Graças a Deus, o pessoal, como se diz, o pessoal da fraternidade dele, os seguidores, eles estão assim nos acolhendo muito. E isso é bom, né? É bom demais. É importante. Importante essa questão, né? Suzy, boa noite. Vamos dando as boas-vindas aqui, o pessoal, os seguidores da Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Tá faltando daqui a pouquinho. Ó, é muito interessante, tá faltando 1 minuto e nós vamos conversar, tá bom? Tá bom. Então eu vou fazer a prece, aí depois você faz o estudo, tá bom? Tá ok, tá bom. Então vamos lá. Jesus amado, nosso mestre, nós rogamos a proteção e o amparo. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos, assim, buscarmos um melhor entendimento a respeito dos seus ensinos e dos ensinamentos que a doutrina espírita nos fornece. Senhor Jesus, nós rogamos que possa abençoar o nosso irmão Darcy, que ele possa, sim, trazer para nós os ensinamentos que ele preparou e assim nos ajudar no sentido de aprendermos um pouco mais. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Pois bem, meus amigos, eu sou Noêmia e esse é o Darcy Sabino, lá da Fraternidade Espírita Irmã Glaucus de Belo Horizonte. Ele irá falar para nós hoje sobre um tema fenomenal, que é a questão do livre-arbítrio. A palavra é com você. Muito Seja bem-vindo. Muito obrigado. Queria agradecer o convite, né? E agradecer a todos pelo carinho e a gente começar, né? O tema livre-arbítrio aparentemente pode parecer um tema fácil, mas não é, ele é bastante complexo, né? Porque quando a gente fala de livre-arbítrio, tem várias correntes, não no espiritismo, mas de maneira geral na sociedade, a gente tem o livre-arbítrio entendido de diversas formas. Então a gente vai comentar um pouquinho como é entendido e depois a gente vai pegar na visão espírita como a gente entende e busca compreender o livre-arbítrio. A primeira vez que surgiu o termo, né, livre-arbítrio foi por volta de 395 depois de Cristo, quando Santo Agostinho de Hipona fez, né, um manuscrito, os livros daquela época era tudo manuscrito, né? E nesse livro era um diálogo entre um personagem que ele criou e ele sobre a liberdade humana e o mal, a origem do mal na questão moral, né? E a partir daí o tema foi cada vez desenvolvendo, principalmente a filosofia, né? Muitos filósofos discutem sobre o livre-arbítrio, vários aspectos, a sociologia, e hoje outras ciências também falam um pouco do livre-arbítrio, né? Questionam, por exemplo, até na biologia hoje, sobre a questão dos genes, né? Da ação dos hormônios no organismo, como que se isso influencia nas atitudes da pessoa ou não, a neurologia também, a psicologia, então, e principalmente as religiões, né? A gente tem diversas religiões que colocam o livre-arbítrio, outras colocam o determinismo, tira a questão do livre-arbítrio e coloca que tudo é como se já tivesse tudo marcado para acontecer e o ser humano não ter nenhuma escolha, nenhuma colocação. Então, no dicionário, quando a gente pega livre-arbítrio, tá da seguinte maneira: é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento
motivo ou causa determinante. Isso no dicionário, né, que a gente pegar aqui, mas a gente vai ver que na doutrina espírita tem algumas coisas a mais. Essa visão de livre-arbítrio a gente não pode estar aplicando na doutrina espírita só dessa maneira. Por quê? Quando a gente já pega a questão 459 do Livro dos Espíritos, que está na parte lá da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, Kardec perguntou aos espíritos benfeitores o seguinte: influem os espíritos em nosso pensamento e nossos atos? Aí a espiritualidade responde, né? Muito mais do que imaginais. Influencia de tal ponto que de ordinário são ele que vos dirige, né? Então, é comum essa direção, né? Então, o que acontece? Se a gente pegar essa definição aí, já não existe livre-arbítrio. Por quê? Porque tem alguma causa, né, determinando, né, os espíritos já estão nos influenciando. E hoje a gente sabe também que além, quando a gente fala espíritos, aí pode ser tanto encarnado e desencarnados, né? Porque a gente também influencia e também é influenciado. E dessa maneira, se a gente pensar nessa lógica, não teria livre-arbítrio. Mas, pegar aqui na visão espírita, que está na Gênese, que foi publicada em janeiro de 1868, né, por Allan Kardec, e a parte da Gênese que está assim, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Aí tem uma definição de livre-arbítrio que coloca que é a liberdade de escolha que temos dentro das limitações que nos impomos, que nós mesmos nos impomos, né? Por falta de evolução moral e intelectual, ou seja, por falta de conhecimento. Então, aí a gente já vai trazer que, né, que além da questão que não é tratado pelas outras religiões, né, pela filosofia, a questão, né, da reencarnação, a questão do progresso moral, da evolução, das escolhas que a gente pode estar fazendo ou não, né, devido a esse processo. E tem também, num livro chamado As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, que também é publicação da FEB, que coloca que o livre-arbítrio é a faculdade que o indivíduo tem de determinar sua própria conduta, né? Essa conduta, é claro, é de acordo com a evolução moral de cada um, com a evolução que cada um tem. E tem também uma definição de Emmanuel, essa eu vou deixar para o finalzinho para a gente falar, para estar fechando, que está no livro Esperança, o nome do livro. Mas para a gente começar, agora, né, acompanhando mais, a gente está no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, tem a lei de liberdade, a parte das leis morais, né, que são leis divinas. E no capítulo 10, a gente vai ter várias perguntas que Kardec faz aos espíritos amigos, e tem uma da 825, que ele começa da seguinte maneira, perguntando se haverá no mundo posições em que o homem possa, né, alardear ou contar vantagem, né, de gozar de absoluta liberdade. Então ainda não está falando do livre-arbítrio, mas está falando da liberdade, que é uma base para o livre-arbítrio, né? E aí os espíritos vão responder da seguinte maneira, que não, porque cada um de nós precisa um dos outros, né? Os grandes do pequeno, pequenos dos grandes. Então, nós não estamos livres para fazer o que dá na nossa cabeça, né? A vontade de falar assim, eu vou fazer isso e eu posso fazer porque eu tenho liberdade. Essa liberdade
na outra questão também, coloca que só um eremita, ou seja, uma pessoa lá no deserto sozinha, ela pode ser livre para fazer o que ela quer, mas ela não vai viver em sociedade, ela não vai conseguir relacionar com ninguém. Desde que nós estamos relacionando um com o outro, é necessário que a gente tem que respeitar, né, a liberdade do outro também. E aí a gente não tem essa liberdade total. Na 833, que também é do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta também parecida, que é a seguinte: haverá no homem alguma coisa que escape todo o constrangimento pela qual goze ele de uma absoluta liberdade? Então, será que tem algum mecanismo, algum meio que o homem possa ter absoluta liberdade? Aí os espíritos vão responder o seguinte, que no pensamento, né? No pensamento, o homem goza de liberdade ilimitada, pois não há como pôr freios, né? Que ela não pode ser detida, é como se fosse um voo, né? Então, assim, pensar, é claro que quando a gente fala de pensamento, a gente tem que cultivar os bons pensamentos, buscar tantos pensamentos melhores, mas o pensamento é algo que a gente não tem como proibir do outro pensar. Então, ele tem essa liberdade de pensamento praticamente irrestrita. Como nós vimos também, né, que os espíritos também podem estar nos influenciando, tanto nos pensamentos também, né? E aí a gente vai passar um pouquinho para frente aqui e pensar no seguinte: já que nós, né, pensar do livre-arbítrio, se a gente tem direito de escolher ou não de escolher alguma coisa, por que as pessoas, né, são diferentes? Será que Deus criou cada um de nós com vantagens e o outro com desvantagens? Por que será que um, né, tem... Será que tem esse privilégio? Será que isso acontece? Então, para a gente entender também que o livre-arbítrio é um processo que a gente vai adquirindo, né, com a evolução, com um processo que é construído quando a gente nos tornamos espírito, né? Quando o princípio inteligente passa a agir já como, né, no processo humano, que a gente já começa a ter razão, capacidade de pensar, de ter um pensamento contínuo, aí a gente já começa a ter capacidade de ter escolhas. E Deus não faria diferente, porque se a gente pega a questão primeira do Livro dos Espíritos, né, que Kardec pergunta: quem é Deus? E aí a espiritualidade nos fala que Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, né? E que Deus também, nós sabemos que Ele é a bondade infinita, e Ele não faria os seus filhos de forma de um ser privilegiado e o outro não, né? Então como que a gente vai conseguir melhorar? O livre-arbítrio é que não vai nos permitir, nessa caminhada, né, na nossa jornada evolutiva, a ter esse crescimento em rumo à perfeição. É claro que Deus é perfeito, nós buscamos, né, essa perfectibilidade através da reencarnação, né, através de acertos e erros, né, e a gente buscar mesmo, né, esses acertos para que a gente possa estar, né, conseguindo melhorar, né? E aí tem na questão também 115 do Livro dos Espíritos, que traz isso, né? Já que tem espíritos que é mais voltado para o bem e o outro mais voltado para o mal, será por que isso acontece, né? Então, na 115, tem uma pergunta também que Kardec faz, que é o seguinte, ó: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Então, será que Deus
cria um bom e o outro mal para dar essa diferença, né? E aí a espiritualidade nos responde da seguinte maneira: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, como que nós fomos criados, cada um? O ignorante que é no sentido de não ter nenhum conhecimento, né? Nós fomos criados simples e ignorantes. E através disso, qual é a missão de cada um de nós? Buscar, né, o esclarecimento, o conhecimento, né, para que nós possamos um dia chegar, né, ao nível da perfeição. E aí, como que isso vai acontecer, né? Será que, então, assim, a pessoa foi feita simples e ignorante e já começou a fazer tudo errado? Ou e outros começou a fazer tudo certo? Será que apareceu alguma coisa, né? E aí, continua aí a explicação de Kardec, que nós passamos pelas provas que Deus nos impõe e que os espíritos, com isso, vai adquirindo conhecimento, né? O que é uma prova? Vamos pensar na questão da escola. Por que os alunos têm que fazer prova? Porque quando a gente está estudando, a gente tem que estar fazendo alguma maneira para provar esse conhecimento. É para a gente ter certeza que fixamos aquele determinado conhecimento, não é isso? Então, para que isso possa ocorrer, nós também temos provas, né? E a gente vai ver também que tem as provas de expiações, a gente vai falar um pouquinho depois, mas que as provas elas têm uma finalidade, né? Que nós reforçamos esse conhecimento, né? Fixamos esse conhecimento. E aí o que acontece? Há pessoas, né, que são mais rápidas, elas assimilam mais rápido, elas vão seguindo um caminho mais rápido. Então, em cada encarnação, ela progride um pouquinho mais rápido do que a outra. Outros mais lentos. Tem encarnação que a gente pode dar uma estacionada, né, dar uma paradinha, não está muito disposto a caminhar mais, né? Não está muito afim de perdoar, não está muito afim de amar o próximo, né? Está muito assim, preso no egoísmo, na vaidade, né? na soberba, né? Isso dificulta a nossa caminhada. E aí, o que Kardec continua colocando aqui, ó? Segundo os que acabais de dizer, os espíritos, né, em sua origem, seriam como crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrer das diferentes fases da vida. Ele perguntou, eu li mal aqui, eu falei sem a entonação correta. Ele está perguntando se é igual a uma criança, né, que carece de percorrer as diferentes fases da vida. Aí a resposta é o seguinte: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, ele está colocando que a nossa vida, né, carnal tem um fim, ela é limitada. Mas o nosso espírito não, ele vai prolongar e através das reencarnações nós continuamos o processo evolutivo, esse processo de aprendizado que nós estamos aí, né, há milênios buscando melhorar. E a partir disso, né, nós precisamos pensar em como agir. Então,
Por que que a gente falou um pouco disso aí? Porque é através do livre-arbítrio que nós faremos as nossas escolhas, boas ou más, né? As boas, muito bem, positiva, a gente está crescendo, mas as más também, por quê? Através das más a gente também vai aprender que não podemos fazer daquele jeito mais, tem que mudar, buscar essa mudança, né? E é interessante quando a gente fala de mudança, e a gente sabe que na natureza, né, não há esses saltos, mas há, né, a gente no Evangelho, pessoas que conseguiram ter um avanço na mesma encarnação muito grande. Aí nós temos exemplo, né, de Paulo, né, temos exemplo de Maria Madalena, que superaram muitas dificuldades que tinham naquela mesma encarnação, porque mudaram as escolhas, né? Perceberam que tinha que mudar e se dedicaram nessas mudanças. Então é importante também que a gente, né, repense as nossas atitudes, os nossos atos, o que que nós podemos fazer para nos melhorar como pessoa, o que que nós podemos fazer para melhorar o próximo, né, quem está conosco, porque como nós vimos anteriormente, né, que a liberdade ela também ela é coletiva, porque a gente não é livre, porque a gente totalmente, porque a gente também depende da liberdade do outro. Muitas vezes a gente quer recriminar o pensamento do outro, não quer aceitar a diferença, não quer aceitar que cada um de nós está num padrão evolutivo, né? Então, isso tudo também nós temos que pensar. Até quando a gente pensar só em nós, que nós também temos que pensar no nosso irmão. E o que que nós podemos fazer também para ajudar um pouquinho, né? Que muitas vezes nós pensamos em ser ajudados e esquecemos que nós também podemos auxiliar aquele que está do nosso lado. Não é isso? Tem na questão também 607 do Livro dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, que é o seguinte. É uma comparação que é feita, né, do princípio inteligente quando ele vai se transformar em espírito, né? Quando a gente adquire a nossa capacidade humana e começamos a partir daí a pensar, a raciocinar e com isso a gente também tem o quê? Adquirir as responsabilidades pelos nossos atos. É claro que a gente sabe que algumas a gente também tem, né, tem influência e muitas vezes age junto, né, como, por exemplo, numa massa, quando todo mundo tá agindo de uma maneira, muitas vezes a gente não pensa e começa a agir de uma maneira equivocada. Então, a gente tem que pensar bem que toda ação que nós fizermos, nós teremos consequências, boas ou más, né? E aí nós somos responsáveis, nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade. E nessa questão 607 fala o seguinte, ó, é certo, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra no período humano, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade de seus atos. Aí já está iniciando o livre-arbítrio, né? A capacidade de escolha. E o nosso livre-arbítrio, será que é igual? Cada um de nós temos a mesma capacidade, né? Será que o livre-arbítrio ele diferencia de uma pessoa para a outra? Olha, o livre-arbítrio ele é relativo, ele não é absoluto, né? Nós temos, né, a capacidade de escolha, mas também as escolhas são limitadas à nossa capacidade evolutiva, né? E aí, quando a gente está falando aqui na Terra, né, como encarnado, a capacidade de escolhas que muitas vezes a gente tem, mas também no plano espiritual, né? Quando a encarnação, quando a gente tem nos livros de André Luiz, né, vários livros, O Mensageiro,
tem outros, né, que vão falar, os missionários da luz, vai falar desse processo reencarnatório, é mostrado como ocorre isso. E o direito de escolha a gente pode ter dependendo da nossa característica. Isso é muito fácil da gente entender. É só a gente imaginar aqui, né, com os nossos filhos, com as crianças pequenas. Nenhum pai, nenhuma mãe vai deixar uma criança com um objeto metálico brincar colocando uma tomada, porque vai levar choque, né? A criança, o recém-nascido não, mas um bebezinho aí de 1 ano, ele não tem noção que colocar ali vai ter uma descarga elétrica. Ou pegar uma faca para brincar, que ele pode cortar, ele não tem essa consciência. Imagine nós, nesse grau de evolução, como uma criança. Como que nós vamos escolher aquilo que nós ainda não temos capacidade e nem maturidade para isso? Então, o nosso livre-arbítrio ele vai ser sempre de acordo com a evolução nossa, né? E aí é fácil a gente entender também, por exemplo, uma escolha, uma criança. Por que uma criança não pode estar dirigindo um automóvel, por exemplo? Né? Ele não tem capacidade ainda, maturidade para tal fato. Então, é importante que cada um de nós temos essa ideia, né? Que a capacidade que nós temos, ela é relativa. Vai depender muito desse processo aí. Tem também na Gênesis, no capítulo 11, que é a Gênesis espiritual, tem uma parte que coloca aqui, ó, sem, pois, procurar a origem da alma, as fileiras pelas quais tenha podido passar, nós a tomamos a sua entrada na humanidade, ao ponto onde, dotada do senso moral e do livre-arbítrio, começa a incorrer as responsabilidades dos seus atos. Então, mais uma vez, reforçando que quanto mais liberdade de escolha nós tivermos, quanto mais capacidade de desenvolver o livre-arbítrio, muito mais também teremos de responsabilidade pelos nossos atos, né? Então, é importante a gente ter essa clareza, né, que o livre-arbítrio ele nos dá condição de entender que nós somos responsáveis por que está acontecendo conosco, não é isso? Que muitas vezes a gente tende a culpar ao amigo, ao colega, ao vizinho, né, ao político, a cada um, menos a gente. Tipo assim, o que eu fiz que eu poderia ter feito diferente, né? Isso aí, muitas vezes, a gente não faz esse questionamento, né? E a gente não pensa que a gente pode ter errado em alguma coisa, né? Então, é bom a gente pensar nisso aqui. Para a gente ter ideia, tem um capítulo, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar dos bem-aventurados aflitos. Quando a gente lê só o tema, só o título, fica meio estranho, né? Ser aflito e ser bem-aventurado é algo esquisito, né? Mas aí Kardec vai pegar, né, a parte do Sermão do Monte, né, que das bem-aventuranças, e vai discorrer e fazer o comentário. E aí ele divide esse capítulo, né, em várias partes, e ele vai colocar lá a causa anteriores, né, das aflições e as causas atuais, né? E quando a gente pensa na questão das causas anteriores, por exemplo, quando acontece algo que aparentemente não tem nenhuma explicação. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que nasce com uma determinada doença genética. Pode ser por má escolha, pode ser porque ele usou errado,
o livre-arbítrio e por isso está naquela situação? Pode, mas a gente pode afirmar isso com 100% de certeza? Também não, porque nós temos também aqueles que vêm em missões, né? Eles fazem, muitas vezes aquele espírito pode ser muito mais evoluído do que a gente. Está naquela condição, né, a grande maioria sim, está naquela condição para auxiliar muitas vezes os pais, auxiliar aqueles que estão ali perto, que está aparentemente nos nossos olhos sofrendo com aquela situação, mas ali ele está numa missão para que ocorra, né, uma expiação ou uma mudança na conduta, na vida daquele que ele tanto ama, que ele encarnou ali para aquela missão. Então a gente não pode, né, bater o martelo e falar que é assim ou assado. Existem inúmeras possibilidades, né? Pode ser sim que a pessoa cometeu vários erros, utilizou o livre-arbítrio de forma, né, totalmente errada e por isso veio aqui. Pode acontecer casos? Pode, mas a gente não pode nunca afirmar quando que a gente tem uma tendência de ver alguém numa situação assim, sempre tentar pegar como que ele fez algo errado demais no passado e está ali espiando. Então a gente não pode colocar nada com certeza. E, aliás, seria uma descaridade nossa fazer comentários assim, né? E colocar, porque se a gente não pode estar ajudando, a gente coloca uma situação aqui, a gente não, com certeza não vai estar ajudando os familiares, não vai estar ajudando quem está próximo. Então, a gente precisa de um olhar mais caridoso também para com nossos irmãos, né? E a gente não sabe as nossas próximas encarnações também, né? Então é algo que a gente tem que estar pensando. E nas causas atuais das aflições, né? O nome já diz atuais, porque está no momento presente, né? Naquela encarnação. Tem escolhas que a gente faz e a gente paga um preço. Não vão colocar a encarnação inteira, mas uma boa parte dela vai ter aquela consequência, né? E muitas vezes por coisas até banais ou que a gente pode pensar que poderia ser evitado, a gente pode estar passando por situações que não, né? E aí tem exemplos que Kardec coloca, por exemplo, de os pais, ao invés de educarem os filhos, né, de maneira correta, tentar tirar as más inclinações que aquele espírito já traz, ele deixa, tipo assim, correr, falando a nossa linguagem de hoje, né, correr solto, né, sem conversar, sem dialogar, sem mostrar o caminho, e depois ele vai sofrer a penalidade daquilo. Por que o filho está muito ingrato? Por que o filho age daquela maneira? Mas ele poderia ter corrigido anteriormente. É claro que a gente sabe que tem situações que fogem a essa peculiaridade. A gente também não pode estar generalizando, mas há muitos casos de aflições que poderia ser evitado. Coloca também de casamentos, né? Relacionamentos conjugais com apenas interesses econômicos, sem ter nenhum sentimento, né? E depois, é claro, que as situações não vai ser das melhores possíveis. Então, essas escolhas que nós fazemos, ela é de extrema importância nas nossas, vou colocar entre aspas aí, aflições, né? E aí a gente pode não pensar por quê e outra vez, né? Culpar a Deus, não, eu nasci desse jeito, Deus não olha para mim, eu tenho uma má sorte, eu tenho uma má estrela, minha sina é ruim. E muitas vezes não, foi escolhas que nós fazemos errado nessa vida presente mesmo, né? Não usamos o livre-arbítrio, né, com capacidade de pensar bem se é aquilo que é correto, se deveremos agir daquela maneira, né? Então é algo também que a gente tem que estar pensando. E falei da definição de Emmanuel, que eu ia deixar por último, está no livro chamado Livro da Esperança, que é uma psicografia, né, do Chico Xavier,
e ditada pelo Espírito Emmanuel. Está no capítulo 7, que fala assim, ante ao livre-arbítrio. E ele, eu vou ler, ela não é muito grande, não é? Está aqui, ó, não te admires, ele pegou, normalmente Emmanuel, né, ele sempre pega, né, um versículo da Bíblia e faz, através daquele versículo, ele faz um comentário muito interessante, muito enriquecedor para a gente, porque ele pega uma frase pequenininha e explica ela detalhadamente. E aí ele pega falando da questão de nascer de novo, que está assim, não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo, que é uma conversa de Jesus com Nicodemos, né? Está em João, no capítulo 3, no versículo 7. Aí Emmanuel, ele coloca da seguinte maneira, aqui, ó. Não há, pois, de duvidar sobre o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação, que era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de tal modo de onde se segue que negar a reencarnação é negar a palavra do Cristo. E aí ele continua, surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que as pessoas no mundo é tão independente quanto um pássaro no alçapão. É que nós falamos ontem, né? Ontem. Desculpa, nós falamos antes, né? No comecinho lá, que há várias concepções, né? Muitas vezes, que colocam o livre-arbítrio como não existe, né? Das influências, e aí a gente fala de influências de todos os pontos que a gente imagina, né? Mas vamos continuar aqui que eu cortei a leitura. E justificando a assertiva, menciona a junção compulsória do espírito no veículo carnal. Os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos ainda que, superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recorrer-lhes à dolorosa lição. Passamos no desencanto aqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos seus semelhantes, em louvor da sua própria avareza, e se sentem a aproximação da morte, sem a migalha de luz que lhe mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício Imaginemos o suplício dos que tornaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência na qual fossem arremessados. Agarrou aqui o livro aqui, só um pouquinho, porque eu estou na tela aqui do computador, aí tá, agora consegui subir. Eu vou ler de novo esse parágrafo aqui, porque ficou no meio agarrado. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados, sem perceber a secura asfixiante de escalabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência,
reconhecendo à margem da sepultura os depoimentos, os deprimentes resultados do desprezo com que espizinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no término da instância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmo, acordando abatido e segregados no fundo da penitenciária de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres, conquanto os impeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fuge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos e funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Então, muito bonito essa passagem. Ainda não terminou, tem mais um pouquinho aqui. Estudamos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus. E percebemos que, mesmo encarcerado agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. É muito, muito bonito. Esse texto também saiu também no Reformador em maio de 1964, na página 119. Então, o Emmanuel nos traz falando do livre-arbítrio, mas mostrando todos os aspectos, né? Causa e efeito, as ações que nós tivemos, que nós podemos ter, né? E aí ele compara também no leito da morte, né? É como se como o indivíduo revendo a vida e vendo as decisões erradas que ele tomou. Então, é muito, assim, ela é bem edificante para a gente, porque ela mostra a questão da liberdade, das condições que nós temos, e assim, e é muita coisa que a gente pode tá falando sobre o livre-arbítrio, mas já deram os 40 minutos, e eu não sei, tem pergunta, como que é, ou como que é feito, Noêmia? Não, nós aqui, como se diz, não veio pergunta, né? Mas foi muito bem, mostrou dentro de uma visão bem ampla, né? Que o assunto ele tem que ser compreendido para gente saber fazer escolhas, né? Foi muito bom, gostamos, eu adorei essa questão da forma que você trouxe, no sentido de nos chamar a responsabilidade, né, a respeito das nossas escolhas. Porque as nossas escolhas nós vamos entrar dentro da lei de causa e efeito. E a gente esquece disso. A gente só quer escolher, né? Não quer. Só estão querendo plantar. E às vezes nem olha a semente. Verdade. A gente quer plantar, não escolhe a semente, e na hora da colheita, aí muitas vezes a gente meio distraída e que a gente vai perceber que é essa hora aí que o Emmanuel fala entre o dever cumprido. É verdade.
Pois bem, ô Darcy, nós agradecemos muito em nome da Fraternidade Espírita, né, Jesus amigo. Nós agradecemos muito a sua contribuição e gostaríamos de encerramento você fazer a nossa prece final, tá bom? Tá bom. Eu agradeço muito a oportunidade, né, e agradeço também o apoio, né, a vibração e a espiritualidade nos amparando, né, para que possa, né, porque a gente pode falar um pouquinho, mas a gente sabe que esse apoio da gente mesmo é muito pouco. Então a gente sabe que a espiritualidade nos ampara, né, e vamos, né, acerenar o nosso coração e agradecemos, né, a espiritualidade amiga, agradecemos a casa pelas vibrações que nos deram hoje e pedimos que esses conhecimentos possam nos ajudar pelo menos um pouquinho para que possamos, na nossa caminhada, escolher melhor, pensar, né, nas escolhas e que, caso tivemos algum erro, alguma coisa, que nós possamos estar refazendo o caminho também e buscando o caminho do bem a todo instante. E agradecemos toda a espiritualidade, né? Hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim, meus amigos que participaram aqui junto conosco, aqueles que irão assistir depois, o nosso muito obrigado. Que todas as casas sejam abençoadas, que os nossos corações sejam pacificados e que Jesus abençoe hoje e sempre. Até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Assim, até breve. Que Jesus nos abençoe. Até mais, Até gente. mais. Muito obrigado.